Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria, agradecendo a presença de todos nesta noite e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Dada a gentileza da casa e facultar-me a escolha do tema, inclinei-me pelo assunto caminhando com Jesus. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: caminhar com Jesus ultrapassa o sentido físico de dois corpos que caminham lado a lado, para significar com a devida certeza a incorporação do Evangelho do Mestre como modo de vida de cada um de nós, que se diz verdadeiramente cristão. Mas você pode estar perguntando: por que este tema? Há quase um ano, eu vi no site do Universo Online, do UOL, a seguinte manchete com a respectiva notícia: holandesa recebe permissão para a eutanásia por problemas psiquiátricos. O texto do noticiário dava conta de uma mulher que sofria de depressão, ansiedade, trauma e distúrbio de personalidade. Ela se chamava Zoraia Terbik, que havia recebido na última semana permissão para receber a eutanásia após um processo de 3 anos e meio. Evidentemente que fiquei estarrecido e pensei: o que leva uma jovem a buscar esse tipo de solução? Salvo o melhor juízo, ela tinha 29 anos. E mais, como é possível uma sociedade aprovar a lei da eutanásia, também conhecida como morte assistida, num país tão antigo como a Holanda, com tantas belas tradições? E à medida que a gente vai pensando no assunto, a gente corre alguns riscos. E deles, o mais frequente é o do juízo de valor. Por isso que eu chamo a atenção que nós devemos ter muito cuidado e não fazer nenhum juízo de valor, pois nós não sabemos o que vai no íntimo de cada criatura, especialmente dessa criatura, da Zoraia, para que ela possa chegar a uma tomada de decisão dessa natureza. E, ademais, nós precisamos nos perguntar: e se nós estivéssemos passando por um problema semelhante, qual seria a nossa conduta? Entretanto, é fato que nós podemos chegar a uma conclusão preliminar com prudência e com sabedoria, para não sermos injustos. Por certo, a gente reconhece que há uma ausência de Deus na existência da criatura.
Ou, se porventura Deus existir na existência dela, provavelmente a criatura deve estar exausta de pedir a sua cura e não ser atendida. Quem sabe se durante o processo da sua doença ela não rogou a Deus várias vezes por uma solução para o seu caso. E por razões que a própria razão desconhece, não foi atendida, pelo menos para ela. O que pensar então? Apliquemos então esta experiência na nossa própria existência. E se fôssemos nós, a pessoa que estava com depressão? E aí eu lembrei que o benfeitor Emmanuel, no capítulo 21 da obra Caminho, Verdade e Vida, faz uma afirmação deveras importante que se aplica a esse caso. O Emmanuel diz assim: a vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. O Emmanuel diz então que a vida, a existência de cada um de nós, deve pautar-se pela rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. E você pode perguntar: quais são os interesses de Deus? Que nós evoluamos, que nós alcancemos o progresso espiritual. Ele nos criou simples e ignorantes e nos deu o Instituto da Reencarnação como a grande oportunidade de nós evoluirmos enquanto espírito. As experiências terrenas que cada um vive vão acrescentando brilho e lustro ao espírito, evidentemente desde que devidamente aproveitada. Mas será que nós, de fato, agimos dessa forma? Será que nós aceitamos os desígnios de Deus? Será que nós vivemos a existência dentro da lei de Deus? E existe algo muito interessante quando nós rezamos o Pai Nosso, por exemplo. Em determinado momento nós dizemos com muita convicção: seja feita a vossa vontade. Será? Ou será que nós gostaríamos que fosse feita a nossa vontade? O que fazer então? E aí eu fui buscar numa obra chamada Caminhos do Amor, um pensamento da benfeitora Maria Dolores, uma baiana da cidade de Bonfim de Feira, que nasceu em 10 de setembro de 1901 e desencarnou em 27 de julho de 1958. E que trouxe, enquanto espírito, esta obra Caminhos do Amor, e no capítulo 17, intitulado A Caminho do Alto, ela faz uma grande observação sobre esta questão do enfrentamento das dificuldades que cada um de nós experimenta na existência terrena. Maria Dolores começa dizendo: escuta, alma querida. Quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança. Já passou por isso? Todos nós passamos. Quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro de teu próprio ser, sem apelos à fuga,
em que te possas esconder, indagas quase sempre, de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste, perguntando: se Deus é amor eterno e ilimitado, por que razão a dor existe? Porque ao sonho se seguem com frequência o fel, o desengano, a desventura, que nos induzem à existência ao vasto espinheiral em que a nossa esperança se enclausura. Por quê? Eu imagino que todos nós, em algum momento da existência, já fizemos essa pergunta. Por que em determinados momentos da existência nós passamos por dificuldades tenebrosas, em que a gente pensa que tudo vai acabar? Por que a dor? Por que o sofrimento? Recordemos que em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, cuja temática central é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, existe uma instrução do Espírito Amigo que foi ditada, melhor dizendo, na cidade de Havre no ano de 1862. Em Havre, no ano de 1862, quando o Espírito Amigo disse, no item 7 desse capítulo 9, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Olha que interessante. Pode parecer um contrassenso. A dor é uma bênção? Sim, a dor é uma bênção. A dor é obrigatória, o sofrimento é facultativo. Como assim? Sofre todo aquele que não compreende o valor pedagógico da dor. Para a dor física, por exemplo, nós buscamos um analgésico com a qual pretendemos curar a dor. E para a dor moral, qual é o remédio que nós vamos utilizar? Para a dor do espírito, como nós devemos proceder? E o Espírito Amigo, ele diz que quando nós percebemos a dor, recebemos a dor, que a gente deve bendizer a Deus e dar o caminho, dar o remédio espiritual, o remédio moral. Sede pacientes. Nenhuma dor é eterna. A dor vem e passa. Ela chega e passa. A partir da combinação, então, do pensamento de Maria Dolores e do capítulo 9 do nosso Evangelho, nós podemos perguntar: o que pode, então, dificultar a nossa caminhada com Jesus? Já que eu tenho que passar pela dificuldade, já que eu vou experimentar a dor, será que eu não penso que neste momento eu fui abandonado por Deus, por Jesus? Porque muitas vezes nós dizemos, mas eu faço tudo de acordo com o Evangelho, tenho tantos problemas, tenho tantas dificuldades. Dificultando a nossa caminhada de Jesus, eu penso que, em primeiro lugar, está a nossa vontade.
decorrente do livre-arbítrio que preside as nossas decisões. Mas você pode perguntar, e o que é que impede a vontade? O que é que eu sinto? Fraqueza da vontade? Eu posso substituí-la pela força da vontade? Claro que sim. Porque lembre-se que o enfrentamento da dificuldade é uma decisão de cada um de nós. Eu não posso estar no quadro da dificuldade e simplesmente não fazer nada. No mínimo pensar por que está me acontecendo. E se está me acontecendo é porque eu preciso. Dificuldade não é castigo. É necessidade que é atendida, necessidade de progresso espiritual. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 2 da obra Momentos de Paz, o título desse capítulo 2 é Caminha. Traz os ensinamentos interessantes para essas circunstâncias de dificuldade que enfrentamos na nossa existência. Ele começa dizendo: é possível estejas encontrando muitos obstáculos para seguir adiante nas tarefas do bem. Quantas vezes nós desistimos da prática do bem porque aparecem as dificuldades? E dizemos para nós mesmos e até para outras pessoas: poxa, não é possível, estou me esforçando, estou fazendo bem, estou ajudando as pessoas e é só dificuldade na vida. Aí o Emmanuel continua dizendo: desgostos surgiram, perseguições repontaram do caminho, adversários gratuitos te dificultaram a marcha, e algumas vezes, é provável, hajas caído em erro sob a influência de determinadas tentações. Olha que interessante. Desgosto, perseguição, adversário, e sobrevém a queda. E nós caímos por quê? Porque sucumbimos ante a tentação da desistência, da interpretação equivocada de todas essas circunstâncias adversas. E nós caímos exatamente porque não temos um olhar cristão para a dificuldade. E o Emmanuel disse ainda: apesar de tudo, se procuras o bem, recolhe-te a fé e caminha. Com Deus não existem portas fechadas. A condição fundamental é a procura do bem. Pensar no bem, sentir o bem, falar o bem, fazer o bem. Agora, para isso, o Emmanuel está recomendando: olha, recolhe-te a fé. Recolhe-te em ti mesmo. Analisa a circunstância. Não para nunca de fazer o bem. E segue adiante. Caminha, como ele diz. E apresenta uma justificativa absolutamente extraordinária, quando diz: com Deus não existem portas fechadas. Agora, sem Deus, nenhuma porta se abre. Isso é fato. Agora, com Deus, o que significa com Deus? Praticando e respeitando as leis divinas, colocando o Evangelho de Jesus como nosso grande auxiliar nas tomadas de decisão da existência. Mas você pode também perguntar: e se as distrações da vida nos embaçarem a visão? A quem devemos consultar nessa hora? Sim, porque muitas vezes as próprias circunstâncias da vida vão tirando a nossa atenção. Vão como que
embaçando nosso raciocínio, a nossa percepção dos fatos, das coisas, das pessoas. Quem devemos consultar nessa hora? A própria consciência. A própria consciência. Não nos esqueçamos que dentro de cada um de nós existem dois lados bem distintos, um lado luz e um lado sombra. Todos nós. E se você perguntar qual deles predomina mais, aquele no qual você investe mais. Se os seus investimentos são no lado luxo, você terá mais luz e ele predominará em você. Mas se porventura os seus investimentos forem no lado sombra, predominará o lado sombra. Decisão de cada um, livre-arbítrio, escolha de cada um de nós. Vocês lembram daquela lição em que o aprendiz buscou com seu mestre o entendimento dessa circunstância e perguntou para ele: mestre, é verdade que dentro de cada um de nós mora um dócil coelho e um tigre feroz? Está fazendo uma metáfora para a existência do bem e do mal. Sim, respondeu o mestre. E o aprendiz perguntou: e qual deles é o mais forte? E o mestre disse: aquele que você alimenta mais. Assim também o nosso lado luz, o nosso lado sombra. Observe, como diz o Emmanuel no capítulo 20 da obra Cura, o título desse capítulo é Sombra e Luz. O Emmanuel diz assim: nenhum espírito da comunidade terrestre possui tanta luz que não admita em si certa nesga de sombra. Nem existe criatura com tanta sombra que não guarde consigo certa faixa de luz. Aprende a fixar o próximo com a luz que há em ti mesmo. Olha que interessante. Luz e sombra estão presentes em cada um de nós. A exemplo do dócil coelho e do tigre feroz, predomina aquela que a gente alimenta mais. Mas o Emmanuel está chamando a atenção que mesmo aquele que tem muita luz, ainda nele permanece um pouquinho de sombra. Como também mesmo aquele que tem muita sombra, ainda nele permanece um pouquinho de luz. Mas aí ele aponta a solução, que é olhar o próximo com a luz que existe em cada um de nós, por mais diminuta que ela seja. Porque é um exercício olhar com a luz, é não criticar, é não ter julgamento precipitado, é compreender, é tolerar, é perdoar. Isso é fixar o próximo no entendimento do Emmanuel, lá no capítulo 20 da obra Cura. Mas nessa mesma obra, a gente percebe que, nessa circunstância do caminhar com Jesus, a gente corre risco. Não por estar caminhando com Jesus, mas por não ter coragem de experimentar o caminho. Que o Emmanuel diz assim: se te demoras na obscuridade, ou seja, se a gente fica muito tempo no nosso lado sombra, não enxergarás senão os defeitos e as cicatrizes, as feridas e as nódoas que caracterizam a fisionomia do irmão infortunado, constrangendo-te ao medo e à usura, à incompreensão e à aspereza. E sabemos que quantos se detêm no cipoal ou no charco, não encontram outros elementos, além da lama ou do espinho, para oferecer. O que foi falado no parágrafo anterior.
aprende a fixar o próximo com a luz que há em ti mesmo. Ou seja, sai dessa tentação do lado sombra de ver só os defeitos, as cicatrizes, as feridas, as nódoas. Ver só o lado ruim das pessoas, dos fatos, das circunstâncias. Por pior que seja a situação, ela sempre vai ter um lado bom. Sempre vai ter um lado bom. Mas se nós permanecermos olhando para o nosso próximo, convivendo com o nosso próximo, às custas dos defeitos e das imperfeições dele, como diz o Emmanuel, a gente só vai encontrar lama e espinho. Mas ele nos sugere, o Emmanuel, uma estratégia de vitória. Partindo, inclusive, de uma fala, melhor dizendo, de uma fala evangélica, que é capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a vossa mão esquerda o que deu a direita. E aí ele faz uma proposta, que a partir de não saiba a vossa mão esquerda o que deu a direita, nós digamos, não saiba a nossa sombra o que fez a nossa luz. Porque ele diz, dessa forma, avançando acima das tentações da vaidade e do desânimo, a chispa humilde de nossa fé no bem infinito pode transformar-se em chama viva e redentora para o caminho de todos os que nos cercam. Ou seja, em vez de se preocupar com o lado sombra, preocupe-se com o seu lado luz, que é a forma correta de caminhar com Jesus. E mesmo naqueles momentos em que haja desânimo, haja tristeza, abatimento, mesmo quando a vaidade tome conta de nós, um pedacinho bem pequenino da nossa fé no bem infinito, nossa fé em Deus, nossa certeza de que no Evangelho de Jesus existem as lições para nós curarmos o nosso lado sombra. Quando nós adquirimos essa certeza, nós nos transformamos no que o Emmanuel chama chama viva e redentora. Está lá no capítulo 20, Sombra e Luz, da obra Cura. Encaminhando-nos para o fechamento desta reflexão, não esqueça, todos, indistintamente, devemos percorrer o caminho reto, possível somente na companhia de Jesus. Não a companhia física, impossível, por certo, mas sua companhia espiritual. O que é estar na companhia de Jesus? É estar permanentemente exercitando o seu evangelho de amor e libertação. Agora, esse caminhar com Jesus, a exigência inicial desse caminhar é aceitar, observar e cumprir os sagrados interesses de Deus para conosco, todos voltados para a nossa evolução. Então veja que essa exigência inicial é uma trilogia: aceitar, observar e cumprir. Não basta dizer, eu acredito em Deus, eu sei que existem as leis divinas, mas colocá-las em prática na nossa existência. Um terceiro aspecto é que nós devemos ter sempre em mente, não devemos esquecer nunca, que ninguém engana a divina lei. Não tem a menor possibilidade. Porque todo aquele que tenta enganar a lei sofre compulsoriamente na tarefa de reparação.
Exemplo prático, a lei é de amor ao próximo. Você pratica exatamente o contrário, desamor ao próximo. O que vai acontecer? Numa próxima existência você vai ter que reparar esse equívoco. E a quarta observação é que o predomínio da luz em nós não deve ser tarefa de desespero. Não tente desesperadamente fazer valer o seu lado luz. Primeiro identifique o seu lado luz. Veja as suas possibilidades. Veja a sua força de vontade, a sua resignação, a sua perseverança, a sua determinação. Porque todas as vezes que nós nos desesperamos para fazer valer o nosso lado luz, a gente aumenta o inferno das sombras. E aí, quando as coisas começam a dar errado, a gente sempre busca um culpado, esquecendo que o grande culpado somos nós mesmos. O predomínio da luz deve se dar de forma natural, pela prática do bem. Pense o bem, sinta o bem, fale no bem, faça o bem. Diante de qualquer circunstância da vida, fuja do julgamento precipitado. Fuja do julgamento das aparências. Se alguém comete alguma insanidade, pense, e se a dificuldade fosse comigo, será que eu não agiria da mesma forma? Caminhar com Jesus é estar permanentemente colocando em prática o seu evangelho de amor e libertação. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu fui buscar na página 9 da obra Caminho, Verdade e Vida, uma obra mediúnica do Emmanuel com o Chico Xavier, um pensamento do Emmanuel com o qual eu pretendo concluir a nossa reflexão. O Emmanuel diz assim: o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. O que é isso? Genuflexório é aquele lugar onde nós ficamos de joelhos, apoiados, ficando de joelho na igreja. E breviário é aquele pequeno livro que todo religioso católico, sacerdotes, rezam diariamente. Então Emmanuel diz, olha, o Evangelho não é um breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Roteiro imprescindível significa dizer que não pode abrir mão dele por hipótese alguma. Para legislar, para administrar, para servir, para obedecer. O Evangelho é isso. Por isso que o Evangelho de Jesus é o Evangelho de amor e libertação. Porque ele traz toda a orientação precisa para a gente se conduzir na vida, na existência. E ele diz, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Todo espaço é uma oficina de trabalho para o bem. Toda a terra, diz o Emmanuel, é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Quando nós estamos trabalhando em favor do próximo, em favor de nós mesmos, o trabalho é uma forma de oração, é uma forma de louvor. E aí o Emmanuel vai fazer uma crítica extremamente pertinente. Ele diz, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Ou seja, o Evangelho de Jesus, o próprio Jesus, exaltado
nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas. Mas quando sai do templo, da igreja, da casa espírita,